Então, gente, para complementar o raciocínio da aula passada, como está aí no slide para vocês, a linguística ajudou a repensar a alfabetização, a produção de textos e a leitura, atividades que são primordiais nas aulas de língua portuguesa, trazendo inovações para o ensino desta área, certo? Então, além disso tudo aí, a língua, ela sob a forma de texto, pode ser pensada e também pode ser aproximada à realidade da sala de aula, né? Isso fez com que pudesse ser trabalhado os textos diários, pudesse ser discutido a língua falada e as suas variações ali dentro da sala de aula, aproximando realmente a realidade que os alunos viviam do ambiente escolar, né? Então, a partir da linguística, foi possível vislumbrar novas perspectivas para o ensino da língua portuguesa, na intenção de que pudesse ser incorporado na prática dos professores uma concepção interativa de linguagem, né, de valorização do sujeito e da mistura linguística dos sujeitos das classes populares. E ao trazer para a escola a perspectiva de que a língua ela se efetiva em textos e com isso os estudos derivados de uma linguística de texto ou linguística textual, também pode ser desenvolvido a ideia de que o ato de ler não pode ser considerado simplesmente um mero efeito de codificar e decodificar os signos, né, as imagens, mas sim tem que ser encarado como uma prática de letramento, certo? E aí esse letramento a gente vai ver mais para frente. Vamos aqui para o nosso próximo slide. A linguística textual é uma vertente alemã da análise do discurso de base francesa, tá? Então ela trabalha especificamente com os processos de construção textual por meio dos quais os sujeitos eles criam sentido e interagem durante o ato comunicativo, ok? Então vamos passar aqui para o assunto de codificação, decodificação versus letramento, tá? Então, o ensino de língua portuguesa, ele esteve durante muito tempo pautado em decorar regras e aplicá-las em frases descontextualizadas, tendo como modelo textos literários que, em virtude da escrita artística e das licenças poéticas, nem sempre eram os mais adequados. Por quê? Porque eles distanciavam, né, esses seus métodos da língua usual. Quando se pensava em alfabetização, aprendizagem de língua, pensava-se em escrita e leitura, pois tinha em mente a perspectiva do decodificar e codificar. E aí, hoje em dia, após vários questionamentos sobre essa forma de estrutura, a alfabetização tem falado muito em letramento, né? Mas o que é letramento, o que é codificação, decodificação, né? A relação desses termos com o ensino da língua. O que é isso? É isso que nós vamos descobrir aqui ao longo da nossa exposição, tá bom? Até a metade do século XX, ao se falar de alfabetização, situação tipicamente escolar e de relação direta com o ensino da língua, associava-se a ideia de que envolvia o desenvolvimento das habilidades de codificar e decodificar. Então, muitas crianças elas chegaram ao final do primeiro e do segundo ano sabendo associar letras e sílabas, juntando essas letras e sílabas para formar palavras e pequenas frases. Mas essas crianças, elas não tinham muita noção do que significava
ou como era que se utilizava, né, essas sílabas, essas letras e essas pequenas frases que elas montavam, como era que elas poderiam ser utilizadas nos seus textos. E aí as cartilhas, que eram materiais muito usados na década de 70 e também 80, e a gente também conhece, eu acredito que muitos de nós conhecemos, elas estavam elaboradas com a finalidade de que as crianças, né, elas memorizassem as letras, as sílabas, as palavras e as frases soltas. Então, esse método, o método da cartilha, ele passou a ser até criticado, né, a partir dos anos 80. Como está no slide para vocês, pelo método de alfabetização adotado no Brasil durante boa parte do século XX, a criança ela aprendia as letras e as sílabas de maneira isolada, fazendo associações pouco condizentes com o uso real da língua. Assim, seguiam apenas a lógica de aprender primeiro as vogais e depois as consoantes. Associava com algumas palavras isoladas ou frases, como Eva vê a uva, para memorizar as letras e as sílabas. E, resumindo, ensinava-se a codificar e decodificar com o uso das cartilhas. Então, durante muito tempo, a alfabetização ela foi entendida como mera sistematização do B mais A é igual a BA. Ou seja, é como a aquisição de um código fundado na relação entre fonemas e grafemas, né? Então, é uma sociedade constituída em grande parte por analfabeto e marcada por reduzida prática de leitura e escrita, a simples consciência fonológica que permitia aos sujeitos associar sons e letras para produzir, para interpretar palavras, pareciam suficiente, né, para poder diferenciar o alfabetizado do analfabeto. E aí o processo de codificação e decodificação gerou o chamado analfabetismo funcional. O que era esse analfabetismo funcional? É aquela pessoa que sabe reconhecer as palavras e as frases isoladamente, né? Mas não sabe utilizar a escrita nos diferentes contextos. Então, no início, esse conceito ele se associava apenas àqueles que não dominavam a escrita, né? Esse conceito de analfabetismo funcional. Mas depois ele foi se ampliando para abarcar aqueles que tinham pouca escolarização e, portanto, um domínio precário da escrita e da leitura. Então, vamos aqui para o nosso slide. A partir dos anos 80 do século XX, os anos 80, viu-se surgir um novo termo associado à alfabetização, ampliado para as instâncias seguintes de ensino, que era o chamado letramento. Esse letramento significa, originalmente, condição daquele que aprende a ler e escrever. A alfabetização e letramento andam juntos quando se pensa em ensino-aprendizagem da língua. Então, sob um ponto de vista mais amplo, a gente pode dizer que alguém pode ser analfabeto, mas não iletrado, né? Ou seja, embora ele não domine o sistema alfabético, ele insere-se tranquilamente na sociedade, produzindo e interpretando textos, integra-se a uma cultura letrada, né? Essa pessoa. Então, essa pessoa ela sabe produzir textos,
adequados para cada situação comunicativa da qual ela faz parte, cada situação que ela está ali interagindo. E aí, no mundo em que a gente está inserido hoje, saber ler e escrever é mais do que codificar e decodificar os signos linguísticos, né? Saber ler e escrever é ler o mundo, é usar a leitura e a escrita em sua função social. E aí vale lembrar que nós estamos utilizando a perspectiva ideológica de que a língua se manifesta sob a forma de texto, conforme a gente vem mencionado antes. E isso também nos leva a crer que quem seja alfabetizado, mas que não seja letrado, que não consegue produzir, ler e interpretar texto nos diferenciados contextos em que surgem, não se inserido, portanto, em uma cultura letrada, né? Então, há quem saiba decifrar a língua oral e a escrita, mas não consegue entender o seu significado. O significado dessa língua dentro do contexto comunicativo, não analisa, não interpreta e não consegue fazer inferências, né, sobre o que está sendo feito ali. Falado, escrito. Então, vamos aqui para o nosso slide. Desse modo, a palavra letramento, que hoje é de circulação corrente, refere-se não à mera capacidade de representar os sons na escrita, mas sim às formas de inserção na sociedade a que o indivíduo se habilita pelo fato de utilizar de maneira competente a escrita. Isso significa saber não apenas as estruturas relativas à própria língua, mas as questões que envolvem o seu uso, os aspectos históricos, os aspectos culturais, sociais, que constituem a língua, né? Então, o letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais e para usos utilitários, né? Por isso que é um conjunto de práticas, ou seja, letramento, né? Um conjunto de práticas para usos utilitários, né? Um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita, certo? Assim, o letramento é visto como uma forma de inserção do indivíduo na cultura escrita, ocorrendo a partir do momento em que este se vê envolvido com as produções da cultura escrita. Então, o letramento, para a gente resumir, ele é o domínio das competências da leitura e da escrita, que vai além da capacidade prática e mecânica do conhecimento básico do ler e escrever, né? Então, o letramento, a gente pode dizer que a pessoa sabe o que ela está lendo e o que ela está escrevendo, mas ela também sabe o sentido daquilo, né? Do que ela está lendo, do que ela está escrevendo, certo? Não só a prática de ler e escrever, mas também sabe o que é que ela está fazendo, né? Ela consegue entender o que ela está lendo e o que ela está escrevendo, certo? Não está apenas codificando e decodificando alguma coisa, ela está entendendo o que ela está fazendo, né? O sentido daquilo. Então, vamos para a nossa próxima aula.